Oi, seja bem-vinda ao canal Professora Nerd. Eu sou Francinete Coutinho e esse é mais um vídeo do quadro Os Dados do Mestre. Nesse quadro, eu costumo falar a respeito de sistemas de RPG de mesa. Se você também curte RPG de mesa e quer aprender mais sobre como funcionam os sistemas narrativos, fica aqui, que depois da vinheta nós vamos falar sobre o sistema Daimon, com foco na parte de magia. Até daqui a pouco. Então, ainda está aqui comigo? O quê? Mas você caiu aqui de paraquedas e nem sabe o que é RPG de mesa? RPG de mesa é um jogo de interpretação de personagens, é a sigla de Role Play Games, jogo de interpretação de personagens. É um jogo onde um grupo de amigos se reúne para criar uma história, construir uma história coletiva. Se você quer saber mais a respeito do RPG de mesa, dá uma olhadinha aqui no card, que tem um link levando você para outra playlist lá do meu canal, onde fala mais detalhes a respeito do RPG. Esse vídeo aqui é para aquelas pessoas que já têm uma certa, digamos assim, um certo conhecimento do RPG, né? Pessoas que já estão narrando ou que desejam começar a narrar e que gostam do sistema Daimon. O sistema Daimon, para quem não sabe ainda, é um sistema brasileiro desenvolvido por Marcelo Deldeb Nosson-Butrio, e ele é um sistema que foi criado inicialmente para um ambiente de terror sobrenatural, né? Que era o cenário Trevas, o cenário oficial do sistema. Mas com o tempo, né, ele se tornou um sistema genérico e hoje em dia ele pode ser utilizado para ambientar diversos tipos de cenário, né? Se você quer saber mais a respeito do sistema Daimon, não deixe de dar uma olhada no card, tá, da playlist, porque lá eu falo sobre a criação de personagem, as regras do sistema, os combates, eu falo tudo, né? Nessa parte aqui, nós estamos focando na parte de magia, ou seja, esse vídeo é para aqueles personagens que gostam de interpretar com magos ou para os narradores que desejam colocar magia nas suas aventuras, né? Como a parte de magia é muito longa, né, eu acabei dividindo em 3 etapas, tá? A primeira etapa eu falei sobre a origem da magia propriamente dita, né, teorias, mitologias, né? Na segunda parte, eu falei sobre as regras de como utilizar magia no RPG de mesa, né, no sistema Daimon, eu falei sobre como atacar com magia, defender com magia, pontos de foco, pontos de magia. Então, se você quer saber sobre essas coisas, dá uma olhada lá no card. E esse vídeo faz parte da terceira e última parte desse especial sobre magia. E nessa terceira e última parte, eu estou falando a respeito dos caminhos de magia, né? E como nós vimos nos vídeos anteriores, né, os caminhos de magia, eles são divididos em 3 grandes grupos, são os caminhos elementais, aqueles que utilizam a magia retirando a energia mística dos elementos da natureza, né? Fogo, água, terra, ar, luz e trevas. O segundo é os caminhos arcanos da vida, né? Que seriam plantas, animais e humanos. O terceiro grande grupo seria os caminhos arcanos negros, onde entrariam as magias baseadas em espírito e em arcano, que seria como se fosse demônios, pactos, né, com criaturas sobrenaturais. Lembrando, né, gente, que tudo isso é apenas um jogo, isso aqui é só ficção, só tem o objetivo de dar suporte para a criação de histórias de terror. Por favor, não vão de forma nenhuma achar que ninguém leva isso aqui a sério. Isso aqui é uma simples brincadeira, é como ler um livro de terror, como assistir um filme de terror. Ninguém aqui é maluco, todo mundo aqui acredita que tenha, né, pelo menos 80% de saúde mental. Então, é isso aí. Voltando ao foco do vídeo de hoje, né, esse é o terceiro vídeo, falando sobre caminhos elementais, o vídeo sobre fogo, água, desculpa, esse é o quarto, fogo, água e terra, né, já
estão disponíveis no link que eu deixei no card. Aqueles que perderam podem voltar lá e assistir. Mas é isso aí, gente. E sem demora, vem comigo que hoje eu vou apresentar para vocês o caminho elemental do ar. Vamos lá? Pois bem, o caminho, como todos os outros vídeos, né? A gente sabe que os caminhos, eles podem ser expressos em 3 formas, né? Em Daima. Entender, criar, controlar, tá certo? Então, entender o ar, criar o ar, controlar o ar, tá certo? Assim como nos outros vídeos, eu vou mostrar os 5 primeiros círculos de cada uma das formas, os 5 primeiros círculos de entender, os 5 primeiros círculos de criar e os 5 primeiros círculos de controlar o ar. E por que apenas os 5 primeiros? Porque é o máximo que um jogador iniciante, né, ele pode começar, o máximo é com círculo 5. Se você, narrador, vai permitir que os magos da sua campanha, quer sejam PCs ou NPCs, tenham um círculo superior a 5, é por sua própria conta e risco. Quando desbalancear a sua campanha, não diga que o sistema não avisou, hein? Fica de olho. Mas vamos começar então, como eu venho começando todos os outros vídeos, né, com uma frase de abertura, né, essa frase encontrada no próprio livro, né, todo o conteúdo que eu vou passar aqui, gente, é extraído dos materiais, né, dos manuais de Arcano, Trevas e Grimórios, tá? E a frase é a seguinte: você prefere voar ou ser invisível? Essa pergunta, né, ela é feita pela Lois Lane ao Clark Kent na série Lois e Clark, né? Então, você prefere o quê, hein? O seu personagem mago, ele poderá fazer os dois se ele controlar o elemento ar. Vamos então? Começando pela forma entender. Entender porque você precisa conhecer a essência do elemento antes de começar a criar com ele ou começar a controlá-lo, não é mesmo? Então vamos lá. O primeiro círculo de entender ar permite ao mago saber onde uma corrente de ar se inicia, né? De onde ela está vindo, para onde ela vai, tá certo? Ele também aumenta a sensibilidade do mago às correntes de ar que estão ao seu redor. O mago, ele é capaz de perceber sons, né, a direção dos ventos, para onde os ventos estão soprando. Então, o mago de círculo 1, ele começa a ter mais essa intimidade com o elemento ar. Ele também é capaz de sentir uma propriedade do ar, né? Por exemplo, ele é capaz de sentir se aquele ar que está preenchendo a sala, se ele é venenoso, se ele possui algum cheiro estranho, tá certo? Se há alguma substância misturada ao ar, então ele já é capaz de fazer isso em um raio de até 10 metros do local onde ele está. Isso é muito bom, né? Porque se você entrar numa caverna onde tem alguma substância tóxica, ou se o vilão prender você em um local e tentar te matar asfixiado com algum tipo de ar, você pelo menos vai poder saber qual é a substância, né, que está matando o seu personagem, tá bom? Seu mago vai poder saber disso. E o mago de círculo 1 em A também, ele enxerga perfeitamente através da neblina. Pode ser uma neblina densa, até mesmo uma nuvem de poeira. Se o objeto estiver, né, imerso nessa nuvem de poeira ou nessa neblina densa, até uma distância de 10 metros, um mago com entender em A, ele é capaz de enxergá-lo. Já no círculo 2, o mago, ele sente possíveis rotas que o ar, né, a névoa, a fumaça, né, toma da sua origem até chegar a ele. Então, ele é capaz de saber se aquele ar está vindo numa linha reta, se ele fez uma curva, tá certo? Se ele está vindo da parte superior, né, do local, ou se da parte inferior, né? Ele também pode enviar mensagens para outros magos até 25 metros de distância, usando para isso as correntes de ar ao seu redor. Então, ele é capaz também de transmitir mensagens para outros magos, utilizando para isso o ar ao seu redor, né?
ele consegue se comunicar com outro mago até 25 metros de distância. E o que é interessante, sem que ninguém ao redor, além dele e do outro mago, possam ouvir, né? Ele pode sentir vibrações ou mudanças no ar, tais como uma pessoa se movendo ou vozes em um raio de até 25 metros. Isso é muito interessante porque dificilmente ele será pegue de surpresa, né, por uma emboscada ou algo assim. E com a sua simples concentração também, o mago de círculo 2 em entender, ele pode entender o que duas pessoas estão falando, mesmo que estejam cochichando. Então, se tiver duas pessoas bem longe dele, cochichando ou falando muito baixo, ainda assim, basta que ele se concentre, ele será capaz de ouvir o que essas pessoas estão falando, tá bom? No terceiro círculo de entender, ele já pode identificar um cheiro distante, determinar se esse cheiro é nocivo ou não à saúde. Ele pode também enxergar em fumaça, névoa, até mesmo tempestade de areia, ou outras manifestações do ar. Um feiticeiro de entender, círculo 3, ele pode escutar as palavras ditas por alguém a até 50 metros. Lembra que no 2 era apenas 25, agora dobrou, ele já consegue ouvir até 50 metros de distância. Em quaisquer condições, tá, pessoal? Ele também é capaz de passar mensagens para uma pessoa sem que outras ao seu redor escutem na mesma distância. Permite também visualizar a dispersão mínima de quantidade de gases e vapores, ou seja, um mago, ele praticamente enxerga um cheiro se espalhando pelo ar. Ele identifica o padrão de voz de uma pessoa. Antes ele podia ouvir, agora ele não só pode ouvir, como ele pode saber quem é a pessoa que está falando do outro lado da parede. Olha só como isso é interessante, né? Uma vantagem muito boa. E ele também, né, essa questão dele poder enxergar, né, poder ver, né, o cheiro se espalhando, né? Isso também é muito interessante, porque antes que ele sinta a substância nociva, ele é capaz de enxergar que o ar, ele possui outros tipos de partículas que não são próprias do ar, e ele é capaz de identificar se é venenoso ou não, sendo, portanto, capaz de tentar fazer uma contramagia ou alguma coisa para poder escapar do efeito daquela substância nociva. Já no quarto círculo de entender, ele pode escutar perfeitamente as palavras de alguém a até 100 metros de distância, mesmo sussurrando, viu? Então, ainda que a pessoa esteja sussurrando a 100 metros de distância, esse mago de quarto círculo entender será capaz de ouvir, e ouvir perfeitamente, com clareza, sem necessidade de teste nem nada, tá? Ele também pode saber com precisão qual vai ser o clima no dia seguinte, pode saber se vai chover, se vai fazer sol, nevar, né? E pode determinar com exatidão as correntes de ar próximas para facilitar a navegação. Olha como seria interessante se você, caso esteja numa campanha, né, de piratas, uma campanha que envolva navegação, ter um mago desse a bordo do seu navio seria extremamente útil, porque ele seria capaz de saber para que lado o vento vai soprar, para que direção, né, você vai ter um maior, digamos assim, uma maior velocidade, né, de navegação. Ele também pode facilitar, não, ele também pode identificar um gás nocivo até 100 metros de distância do mesmo, evitando ser afetado por ele, né? Então, mais uma vez, aumentando aqui a capacidade de identificação de gases nocivos. Então, quanto mais o ciclo dele vai aumentando, mais rápido e mais eficiente ele se torna em identificar a presença de substâncias nocivas no ar, né? Evitando assim, dessa forma, que ele venha a se envenenar. No quinto círculo, pode, dentro de um raio de até 200 metros, mover-se na escuridão, sem esbarrar em objetos, utilizando o ar para sentir o que está ao seu redor.
Olha que legal. Então, mesmo que a sala esteja totalmente escura, ele pode usar o ar no ambiente, né? Sentir o ar batendo, tocando nos móveis, tipo como uma espécie de ecolocalização, né? Ele lança a rajada de ar e ela volta para ele, então ele vai saber que ali tem uma parede, tem uma porta, e assim ele consegue se locomover em um ambiente que esteja totalmente escuro. Né? Ele também pode utilizar o ar para passar mensagens para uma pessoa até 200 metros de distância, sem que ninguém, além da própria pessoa, ouça a mensagem. Conversar com o ar, ele também pode conversar com o ar, né? Agora, a gente tem que ter em mente que o ar, ele é meio distraído, tá bom? E a memória dele é curta, né? Ele só se lembra do que aconteceu há apenas poucos minutos, né? Nos últimos minutos. Então, conversar com o ar para saber coisas, se uma pessoa passou aqui na semana passada, ou quem estava conversando naquela igreja no mês passado, não vai adiantar muito. O elemento ar, ele é muito avoado, tá? Ele não tem uma boa memória. O mago, ele também pode enxergar, normalmente, né, através de densos nevoeiros ou tempestades de areia. Então, quer dizer, não há mais assim, pode ser um tornado, um ciclone, não importa, tá? O mago, ele é capaz de enxergar, né, até uma distância, né, de 200 metros e ver, localizar uma pessoa, encontrar, né, uma casa, um objeto, tá? Mesmo dentro de um denso nevoeiro ou até de uma grande, né, densa tempestade de areia. Legal, né? E nós ainda estamos em entender, tá? Agora nós vamos para criar, tá? Vamos ver o que o mago de ar ele é capaz de criar, tá bom? Com esse elemento. Então, no círculo 1, ele cria ar suficiente para encher uma bolsa ou uma pequena caixa, tá? Então, ele pode formar uma neblina com até 10 metros de raio. Essa neblina, ela vai dificultar a visão, né, das pessoas que estiverem dentro do raio dela. E ele também pode criar efeitos assustadores com a sua capa, né? Pode fazer a capa dele voar, a capa assumir, né, enquanto ela voa, assumir formatos estranhos, né? Então, veja que esse aí é o círculo 1 de criar, tá? No círculo 2, ele pode cessar uma pequena brisa, né? Então, se uma pequena brisa está passando para apagar a fogueira ou, né, para ocultar as marcas na areia, né? Ele pode fazer com que essa pequena brisa pare de soprar, tá certo? Ele também pode criar uma pequena brisa. Ele tanto pode interromper como ele pode criar. E ele, com essa pequena brisa, né, ele pode encher ar suficiente, né? Aí pode criar suficiente para encher um barril, tá certo? Ou um jato de ar, ele pode emitir um jato de ar dos seus dedos, né? Com força suficiente para afastar pequenos animais ou apagar pequenas chamas. A força desse jato, gente, é de 2D. Você joga os 2 dados e soma, esse é o valor da força do jato que vai ser utilizado contra o alvo. Ele pode também manter até 50 quilos flutuando, tá? Flutuando apenas com a força do ar. Um livro pode ficar flutuando perante ele, né, por um longo período, ou seja, ele não precisa mais segurar o livro para poder ler, ele deixa o livro flutuando na frente dele enquanto ele vai lendo, né? E ele pode, né, tentar paralisar uma pessoa. Só que lembrando que no círculo 2, a força dele é equivalente a 2D. Então, precisaria ter que ser uma pessoa, né, um humano comum, uma pessoa bem fraca para poder não quebrar a força desses, digamos assim, garras de ar que o mago usaria para poder paralisar. Já no terceiro círculo, de criar, ele pode criar uma brisa em uma pequena sala, suficiente para manter o ar no ambiente respirável, né? Ficar realimentando o ar. Então, se ele estivesse preso numa caverna, num local onde não entrasse ar, ele seria capaz de manter o ar ao redor respirável. Ele pode alterar também o cheiro do ar, né? Ele pode fazer o ar ficar com cheiro de rosas, de esterco, de vinagre.
Ele pode criar uma pequena ventania, reproduzir o padrão da voz de uma pessoa em um raio de até 50 metros, ou seja, ele pode imitar, fazer com que até 50 metros de distância alguém escute a voz e ache parecida, né, com a voz daquela outra pessoa. Ele também pode produzir o som de uma corneta. Essa corneta ela pode ser ouvida a uma distância 4 vezes maior do que uma corneta normal, o que seria bastante útil para avisar, né, os colegas, dar algum sinal, né, ou, né, atrair a atenção, né, de aliados, né, assustar inimigos, sei lá, enfim, né? A criatividade de para que o seu mago vai utilizar essa corneta fica a cargo do jogador, tá bom? No quarto círculo, ele pode criar uma ventania bem mais poderosa do que aquela que ele criava no terceiro círculo. A ventania dele agora tem poder suficiente para empurrar um homem ou afastar, atrapalhar arqueiros, né? Agora ela tem uma força 4D. Você vai jogar, em vez de 2, você vai jogar 4 dados. Então veja que dobrou, é bem mais poderosa. Esse caminho do ar, né, ele era um caminho bastante conhecido pelo feito dele utilizado para propelir barcos a velas. Então, no quarto círculo, para poder navegar, o mago de ar ele não precisa mais que tenha um bom dia, ele é capaz de criar, tá, uma cortina de ar com força de 4D. Essa cortina ela é suficiente para arrastar o barco, fazer com que o barco siga a direção que ele deseja. Ela faz também um cavalo levitar, né? Então, se você tiver a cavalo, de repente, de frente para um desfiladeiro, né? Você não precisa mais se preocupar, porque você sendo um mago do ar, você é capaz de criar 4 de fazer o seu cavalo flutuar sobre o desfiladeiro. Você também é capaz de imitar o som de animais, do próprio vento, o som de moinhos, tá? Você pode até asfixiar uma pessoa destruindo quase todo o ar à sua volta. Essa asfixia, ela causa um dano de 4d6 por sufocamento. É como se você arrancasse, puxasse o ar de dentro dos pulmões da pessoa e matasse ela asfixiada, né? Então, quer dizer, é um poder realmente muito grande, né? No círculo 5, você pode criar um vendaval de força estupenda, 5D, né? Então, esse vendaval, você jogaria 5 dados e somaria os valores para saber qual seria a força do vendaval, né? Então, esse vendaval, ele poderia ser capaz, teoricamente, de arrancar árvores do chão ou danificar paredes menos resistentes, né? Claro que se for paredes de concreto, como de castelos, né? Não, mas paredes de casebres, casas comuns, sim, você poderia derrubá-las apenas com esse vendaval. E você poderia também conjurar vento suficiente para mover nuvens no céu, causar pequenas mudanças climáticas, né? Então, preciso que chova, então você é capaz de atrair aquelas nuvens mais pesadas, mais carregadas e fazer com que chova ali naquele local onde eu estou precisando. Círculo 5 em criar, o mago, ele também é capaz de quê? Ele também é capaz de fazer um cavalo galopar nos céus, como se estivesse andando em terra firme. Lembra que no 3 ele era capaz de fazer o cavalo atravessar o desfiladeiro, né, flutuando? Agora, além de flutuar, o cavalo cavalga no ar como se o ar fosse solo, como se fosse firme, né? E ele também pode fazer uma multidão enfurecida, pode ter uma multidão enfurecida com uma rajada de vento, impedindo que esta se mova por alguns momentos, né, alguns minutos na sua direção. Então, observe que poder absurdo esse mago consegue, né, com a forma criar, quando ele chega no quinto círculo, capaz de parar uma multidão enfurecida. Claro que é por pouco tempo, né, gente? Mas só isso já é assim, uma amostra da grandiosidade do poder do elemento ar. Agora, nós vamos para controlar ar, né, que é uma das formas que costuma sempre ser mais agressiva, mais poderosa em todos os elementos. Vamos ver o que um mago do elemento ar ele é capaz de fazer na forma
na forma controlar, né? Então, no primeiro círculo de controlar A, você pode controlar uma pequena corrente de ar com força suficiente para levantar uma saia ou alguns papéis. A força aí, no caso, é correspondente a um D. Faz também o ar em volta de você, né, em sua volta, formar um círculo com força suficiente para afastar e impedir a entrada de insetos. E, gente, isso no inverno aqui onde eu moro ia fazer um sucesso tão grande. E também você, com o círculo 1 apenas em controlar A, você é capaz de fazer um grito parecer 2 vezes mais alto e é capaz de fazê-lo ser ouvido até 200 metros de distância. Então, você grita socorro aqui e os seus aliados a 200 metros de distância do local onde você está poderão lhe ouvir. Já é um início bacana, né? Ainda estamos no círculo 1 de controlar. No círculo 2 de controlar A, você é capaz de aumentar ou diminuir a voz de alguém. Pode também controlar um vento para varrer a poeira do chão. Criar um estalo seco com força de 2D, que pode deixar uma pessoa surda por alguns minutos. Você faz um estalo seco e a pessoa passa alguns minutos sem desorientar, sem conseguir ouvir nada. Mas claro que para isso, né, gente, ela tem que falhar em um teste de constituição para poder ficar momentaneamente surda, tá? Você também é capaz de criar uma barreira com índice de proteção igual a 2 contra a flecha. Gente, é tão difícil, né, esquivar de flechas, né? Então, você consegue fazer um IP de proteção até nível 2 contra a flecha. Pode também abrir e fechar portas, desde que não estejam trancadas, né? Porque aí também o mago ainda está no nível 2, ainda é muito, muito jovenzinho, né? Avançando para o nível 3, ele pode criar barulhos, estalos ou sons estranhos, sons assustadores. Pode criar um redemoinho ou até mesmo um pequeno tufão com força de 3D. Pode ampliar sons em um volume em até 100% ou diminuí-los pela metade. Pode criar uma barreira de ar sólido com até 3 pontos de índice de proteção contra ataques físicos, né? E aí agora não é mais só flecha, espada, né? Tudo que for ataque físico. Nesse círculo também, o mago é capaz de levitar a si próprio com todos os seus pertences. Ou algum objeto grande, né? Desde que a força necessária para erguer esse objeto não seja superior a 3D. Ele também, juntando, né, ao caminho de ar os efeitos de luz, se ele também tiver algum ponto no caminho de luz, ele é capaz de criar excelentes ilusões, tá? Mas isso apenas se ele tiver, se ele também tiver o caminho de luz. No quarto círculo, ele controla um vendaval ou um círculo fortíssimo de vento ao seu redor. Então, se ele estiver no meio de um vendaval, no meio de um redemoinho, ele é capaz de redirecionar o vento e fazer o vento, aquele vento, obedecer ele, ao comando dele, proteger ele, né? Ele também pode criar uma nuvem de ar, né? Essa nuvem, ela possibilita ao mago voar com velocidade de até 200 metros por segundo, gente, é uma loucura. Pode roubar as palavras de uma pessoa, tá? Então, ele pode guardar essas palavras em um frasco por até 1 mês e 1 dia, tá? Depois de 1 mês e 1 dia, aí as palavras se desfazem. Isso é muito bom, por exemplo, na hora de querer provar, o rei fulano de tal disse que se eu cumprisse a missão tal, ele faria isso por mim. Então, você rouba lá as palavras dele, guarda no frasco, 1 mês depois, quando você cumprir a sua missão, que ele não quiser, que ele quiser dizer que não disse aquilo, você tem ali as palavras dele guardadas no frasco. Você também pode criar um círculo de vento, né, que pode funcionar tanto como proteção, quanto como prisão, tá? Esse círculo de vento, ele teria força de 4D, porque você está no círculo 4. Para uma pessoa ou criatura, né? Só pode prender por vez uma pessoa ou uma criatura. E o mago, além de poder, né, que a gente viu que ele pode voar, né, com todos os seus pertences a uma velocidade de 200 metros, ele também pode levitar uma outra pessoa.
Chegamos, então, ao quinto círculo. A gente tem visto até agora que, ao contrário da Terra, que é um caminho bastante agressivo, o círculo A ele é um caminho mais estratégico. Tem, claro, né? A gente viu que é possível asfixiar uma pessoa, é possível criar barreiras de ataque, é possível prender, é possível aprisionar, né? Mas mesmo assim, o caminho A ele ainda é um caminho mais estratégico, né? Que seria muito interessante se somado com um caminho mais agressivo, como por exemplo fogo. Fogo e ar, né? É uma coisa de louco, dá relâmpago. Voltando aqui ainda ao quinto círculo, que eu já estou adiantando, já estou indo para as combinações, né? No quinto círculo de controlar, um mago do ar, ele pode criar uma nuvem de ar. Tá? Essa nuvem, ela possibilita ao mago voar, né, com uma velocidade de até 400 metros por segundo. Ou junto a uma outra pessoa com a metade dessa velocidade, tá? Então, se eu for voar sozinha, eu posso alcançar até 400 metros por segundo. Aqui está dizendo 40, gente, não, mas é erro, porque no anterior ele já voava 200. Então, até 400 metros por segundo. Mas se eu tiver acompanhado, estiver voando eu e um aliado meu, aí o valor dessa velocidade é reduzido, né, dividido para os dois, reduzido pela metade. Cada um voa a 200 metros. Ele também pode criar um elefante feito de fumaça. Eu não sei porque essa preferência pelo elefante, tá, gente? Mas imagine aí uma criatura com o peso de um elefante de fumaça e que aguente o peso de um homem em seu dorso, ou seja, uma pessoa pode montar esse tal elefante, ou cavalo, ou boi, você usa a sua imaginação, de fumaça. Cria um pequeno espião de fumaça, capaz de passar por frestas mínimas e capaz de guardar uma imagem ou uma conversa por 3d6 de rodada. Então, você pega, cria o seu bichinho lá de fumaça, faz ele passar pelas brechas lá do castelo do inimigo, ele vai gravar a conversa ou a imagem, né, do jeito que você pedir para ele, e você terá, então você terá 3d6 de rodada para recuperar o seu espiãozinho, aí ele vai poder te contar tudo que ele viu, né, o que ele gravou no esconderijo do inimigo. Esse espiãozinho também, gente, ele é capaz de combater. Quando ele é feito no quinto círculo, ele possui 10 PVs e ele recupera um PV para cada ponto de dano que for aplicado por magias do caminho A. Ou seja, se alguém atacar ele com magia do próprio elemento dele, em vez dele perder PVs, ele faz recuperar um dos PVs que ele já tinha perdido. Legal, né? Tem um aliadozinho desse, bem interessante. Ainda mais que por ser uma criaturazinha feita de ar, ele deve ser avoado, né? Brincalhão, deve ser assim uma companhia bastante divertida para o seu personagem. Avançando aqui, gente, a gente encerrou o caminho do ar, né? Isso é o que um mago, foco até nível 5, círculo 5, é capaz de fazer, tá? Então, veja que dá para fazer muita coisa legal com esse caminho do ar, como eu falei anteriormente, principalmente se ele for casado, como ele é um caminho bem estratégico, ficaria bem interessante ele ser casado com um caminho um pouco mais agressivo. A gente tem que lembrar, as combinações de caminhos elementais, a gente tem que lembrar da questão do caminho oposto. O que é esse caminho oposto mesmo, professor, que eu esqueci? É o seguinte, gente. Quando o mago ele opta por ser um elementarista, né, um mago dos elementos, ele escolhe um caminho. Esse caminho é chamado de caminho principal. Ele nem precisa ser o caminho mais poderoso do mago, não. Basta que ele tenha sido o caminho escolhido como principal. Então, se o seu caminho principal é fogo, isso quer dizer que você pode manipular qualquer outro elemento, menos o oposto do fogo. E o oposto do fogo é a água. Ou seja, um mago de fogo, ele pode também ser mago de terra, de luz, de trevas, né? Ele só não pode ser mago de água. Ele jamais poderá controlar o elemento água. Isso porque o elemento água é o oposto do fogo. Um elemento elimina o outro. Então, nesse caso também, quando a gente faz as combinações, o mago pode combinar quaisquer esse caminho.
menos os opostos, tá? Então, o elemento oposto do elemento A é terra. Então, você não vai ver a combinação A com terra ou terra com A. Você não vai ver, porque eles são opostos. Mas você vai ver, por exemplo, magos que combinam A com fogo. São os chamados magos da fumaça. Ou magos que combinam ar com luz, são os magos de relâmpago. Enquanto os magos de fumaça, eles são ótimos para infiltração, envenenamento, né, asfixia, os magos de relâmpago, eles já são mais agressivos, já são magos mais pro ataque. Dependendo do tipo de mago que você queira fazer, você deve ver as possíveis combinações. Nós temos também um mago muito poderoso e perigoso, que é o mago do vácuo. O mago do vácuo, ele é um mago que combina A com trevas, tá certo? Então, ele é capaz de criar vazios, né? De fazer o ar desaparecer de um ambiente, ele é capaz até de promover criação de buraco negro, essas coisas. Então, é um mago muito poderoso. Já o mago combina ar com água, que é o mago do gelo, ele também é um mago bastante agressivo, um mago de ataque também. O gelo, né? Ele pode criar lâminas de gelo, espadas de gelo, pode fazer gelos serem lançados das suas mãos. Então, seria também para quem quer criar um mago mais atacante, mais com as características do ar, o de gelo, né? Ele seria uma opção muito boa também. Então, essas, gente, são as possíveis combinações do elemento A com os outros elementos da natureza. Se você gostou, está interessado em fazer um mago do ar, coloca aí nos comentários que eu vou adorar saber. Se você já jogou com mago do ar, coloca aí também nos comentários que eu quero saber como foi sua experiência, se você gostou, se você indica, se é divertido, se vale a pena, quais as magias que você usou. Então pode colocar aí embaixo nos comentários que tanto eu quanto as outras pessoas vamos gostar muito de saber. Então é isso aí, a gente encerra aqui o nosso caminho do ar. No próximo vídeo, quando eu voltar, nós vamos falar a respeito do caminho da luz, tá certo? Espero que vocês se divirtam com o que vocês já aprenderam, lembrando, né? Então é isso aí, pessoal. Obrigada por terem ficado aqui comigo até o fim. Se gostou desse vídeo, compartilha com seus amigos, manda para suas redes sociais, vamos ampliar o foco, fazer com que mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento. Se é a sua primeira vez aqui, não deixa de dar uma olhadinha nos outros vídeos lá no card, né? E, por favor, se você gostou, se inscreva, ative o sininho para não perder o nosso vídeo a respeito do caminho elemental da luz. E é isso aí, gente. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau!